Ela achou que podia humilhar aquela família, mas não fazia ideia de quem estava enfrentando. Jasmine e Jade, duas meninas de apenas 10 anos, estavam radiantes para embarcar na viagem dos sonhos. Mas tudo mudou quando uma comissária decidiu que elas não eram boas o suficiente para a primeira classe. O olhar de desprezo foi só o começo. Aos poucos, a situação se tornou constrangedora e humilhante. Mas o que essa mulher não sabia era que o pai das meninas não era um passageiro qualquer, e ela estava prestes a pagar um preço alto por seu preconceito. Jasmine e Jade estavam em contagem regressiva há semanas. A viagem para Londres não era apenas uma aventura, era o maior sonho da vida delas até aquele momento. Com apenas 10 anos, as gêmeas eram cheias de energia e curiosidade. Jasmine adorava a história. Passava horas lendo sobre castelos, reis e batalhas que aconteceram séculos atrás. Já Jade era a artista da família, apaixonada por desenhar tudo o que via ao seu redor. A cada minuto no aeroporto, o entusiasmo delas crescia. Elas saltitavam, trocavam olhares empolgados e faziam perguntas sem parar. "Pai, quantas horas de voo até lá?" perguntou Jasmine, ajeitando a mochila colorida nas costas. "A gente vai conseguir ver o Big Ben da janela do avião?" insistiu Jade, segurando um caderninho onde já fazia esboços do que imaginava de Londres. Ricardo Nogueira olhava para as filhas com um sorriso discreto. Ele adorava ver o mundo pelos olhos delas. Sabia que aquela viagem seria inesquecível. Mas Ricardo também era um homem de negócios. E não qualquer homem de negócios. Ele era dono de uma das maiores companhias aéreas do país. Um império que construiu com muito esforço e inteligência. Só que, diferente de muitos empresários que adoravam estar sob os holofotes, Ricardo escolhia um caminho diferente. Ele nunca fazia questão de ostentar. Seus funcionários raramente sabiam quem ele era quando ele viajava. Isso porque ele preferia agir como um passageiro qualquer. Gostava de ver como sua empresa realmente funcionava, sem ninguém mudar o atendimento por saberem que ele era o dono. Durante anos, essa estratégia o ajudou a melhorar a companhia. Ele já presenciou atendimentos impecáveis de funcionários que realmente amavam seu trabalho. Mas também viu situações em que passageiros eram tratados com frieza ou até desrespeito, especialmente aqueles que algumas pessoas julgavam pela aparência. Ricardo sabia que o mundo funcionava assim, mas naquela manhã ele não imaginava que ele e suas filhas seriam as próximas vítimas desse tipo de comportamento. Para ele, aquela era apenas mais uma viagem. Para Jasmine e Jade, era a realização de um sonho. Mas para uma pessoa naquele aeroporto, aquela família não pertencia à primeira classe. E esse foi o começo do maior erro que essa pessoa poderia cometer. O aeroporto estava lotado. Passageiros andavam apressados de um lado para o outro, arrastando malas, verificando celulares, chamando táxis. Para muitos, aquele era apenas mais um dia comum. Para Jasmine e Jade, era o começo da viagem mais esperada de suas vidas. As meninas caminhavam ao lado do pai, animadas, apontando para cada detalhe ao redor. Tudo parecia novo, um espetáculo de cores, luzes e vozes de pessoas falando diferentes idiomas. "Pai, olha quantas lojas!" Jade exclamou, encantada com as vitrines cheias de souvenirs. "Será que tem algum livro de histórias sobre Londres?" perguntou Jasmine, já planejando os lugares que queria visitar. Ricardo observava as filhas com carinho. Gostava de ver a curiosidade delas sobre o mundo. E era exatamente por isso que fazia questão de proporcionar essas experiências. Ele sempre acreditou que viajar era uma das melhores formas de expandir a mente, ensinar mais do que qualquer livro ou sala de aula. Mas enquanto as gêmeas vibravam com cada descoberta, alguém do outro lado do saguão já as observava com um olhar diferente. Patrícia Almeida era uma comissária de bordo experiente.
Trabalhava há mais de 15 anos na companhia aérea e se orgulhava do seu profissionalismo. Ela gostava de manter tudo sob controle, de garantir que cada passageiro seguisse as regras, mas também tinha o péssimo hábito de julgar pela aparência. Quando seus olhos pousaram em Ricardo e suas filhas, seu semblante mudou. Elas eram apenas duas crianças vestindo roupas confortáveis e mochilas coloridas, cheias de adesivos. O pai não estava de terno, não tinha aquele ar de empresário ou celebridade. Para Patrícia, aquela não era a imagem de uma família que viajava na primeira classe. Ela franziu a testa e cruzou os braços, observando enquanto eles se aproximavam do portão de embarque. Que estranho, murmurou baixinho para si mesma. Enquanto Ricardo retirava os cartões de embarque do bolso, Jade, sem perceber o olhar atento da comissária, olhou para a irmã e riu. Eu vou pedir um chocolate quente no avião. Você acha que eles vão ter? Eu quero suco de laranja, respondeu Jasmine animada. Patrícia estreitou os olhos. As meninas estavam muito animadas. Animadas demais. No fundo, ela já havia decidido que aquele homem e suas filhas não pertenciam àquele lugar. E naquele momento, ela tomou a decisão que mudaria o rumo do próprio destino. Ricardo entregou os cartões de embarque com tranquilidade. Ele já havia feito esse processo inúmeras vezes. Mas naquela manhã, ao estender os bilhetes para a comissária, percebeu algo estranho. Patrícia pegou os cartões e, ao invés de fazer a checagem de costume e devolver rapidamente, ela hesitou. Seus olhos percorriam cada detalhe dos bilhetes, como se estivesse procurando um erro. "O senhor tem certeza de que está na fila certa?" Ela perguntou, levantando o olhar com uma expressão neutra, mas carregada de desconfiança. Ricardo manteve a calma. Esse não era o primeiro olhar de julgamento que recebia na vida. "Tenho certeza, sim, são passagens de primeira classe." Patrícia segurou os bilhetes por mais um instante, analisando-os como se aquilo simplesmente não fizesse sentido. Então, olhou para Jasmine e Jade, que seguravam suas mochilas decoradas e ainda riam sobre a ideia de pedir chocolate quente no avião. Interessante, murmurou. Ela finalmente devolveu os cartões, mas não sem antes lançar mais um olhar desconfiado. "Tenha um bom voo", disse num tom seco. Ricardo agradeceu, pegou os bilhetes e começou a caminhar com as filhas em direção ao portão. Mas ele não precisou olhar para trás para saber que Patrícia continuava observando-os. Jasmine, sempre atenta, percebeu a interação estranha e olhou para o pai. "Pai, por que aquela moça nos olhou assim?" Ricardo suspirou e colocou a mão no ombro da filha. "Algumas pessoas julgam os outros sem conhecer, mas não se preocupe, isso não tem nada a ver. Com a gente." Jade franziu a testa incomodada. "Mas a gente não fez nada errado." "Exatamente", disse Ricardo com um sorriso discreto. "Então, não tem motivo para se preocupar." Ele falava com a calma de quem já havia passado por aquilo antes, mas o que ele não sabia era que aquela mulher não pretendia parar por ali. Patrícia observava enquanto eles se afastavam. Algo dentro dela dizia que algo estava errado. Ela olhou para um dos outros comissários que passavam e disse: "Eu vou ficar de olho nesses três. Tem alguma coisa estranha nessa família." E assim ela decidiu que não deixaria aquilo passar em branco. Mal sabia ela que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Assim que Ricardo e as filhas entraram na aeronave, Jasmine e Jade ficaram encantadas. A cabine da primeira classe era enorme, com assentos espaçosos e confortáveis. Tudo parecia brilhante, elegante, como se pertencesse a outro mundo. "Pai, olha isso!" Jade disse, deslizando os dedos pelo apoio de braço que tinha botões para ajustar a poltrona. "Parece um sofá gigante", completou Jasmine, se jogando no assento com um sorriso. Ricardo sorriu, feliz em ver a empolgação das filhas, mas ao mesmo tempo sentia algo diferente no ar,
como se houvesse um par de olhos observando cada movimento deles. E ele não estava errado. Patrícia havia entrado na aeronave logo depois deles. E, ao vê-los se acomodando nos assentos de primeira classe, franziu ainda mais a testa. Murmurou, visivelmente incomodada. Ela andou até os outros comissários, que estavam ocupados ajudando outros passageiros, e sussurrou para uma colega. Aquela família. Ali, o que você acha? A outra comissária, distraída enquanto verificava a lista de passageiros, olhou para Ricardo e as filhas e deu de ombros. O que tem eles? Você acha que eles realmente deveriam estar aqui? Patrícia disse, baixando a voz, tentando não chamar atenção. A colega ergueu uma sobrancelha. Se eles têm passagens de primeira classe, então sim, Patrícia. Patrícia resmungou, sem parecer convencida. Mas ela não desistiria tão fácil. Quando chegou a hora do serviço de bordo, ela decidiu agir de forma sutil, mas proposital. Enquanto os outros passageiros recebiam sorrisos e um atendimento cordial, Ricardo e suas filhas sentiram algo diferente. Os outros comissários passavam e perguntavam educadamente. Gostaria de uma bebida, senhor? Posso oferecer um menu especial? Mas quando Patrícia se aproximou da família, sua atitude era fria. Vocês querem alguma coisa? Perguntou, sem esforço para soar simpática. Ricardo percebeu imediatamente a diferença no tom. Ele olhou para as filhas, que estavam ocupadas olhando o menu, e depois para Patrícia. Sim, por favor, um suco de laranja para elas e um café para mim. Patrícia anotou o pedido sem nem olhar para ele. Quando voltou com as bebidas, simplesmente colocou-as na mesinha, sem dizer uma palavra, ao contrário do atendimento que oferecia aos outros passageiros. Jade pegou o copo e olhou para o pai. Ela nem perguntou se queríamos açúcar ou gelo. Ricardo deu um meio sorriso, tentando não demonstrar incômodo. Está tudo bem, filha. Mas não estava tudo bem. Ele já havia percebido qual era o problema, e sabia que mais cedo ou mais tarde, aquilo iria piorar. Patrícia ainda não aceitava a presença deles ali. E logo, ela daria um jeito de tornar isso muito mais claro. O avião já estava no ar há mais de uma hora, enquanto alguns passageiros da primeira classe assistiam filmes ou cochilavam em suas poltronas reclináveis. Jasmine e Jade continuavam animadas com cada detalhe do voo. Jasmine explorava as funções da tela interativa, escolhendo um documentário sobre o Reino Unido. Jade rabiscava em seu caderninho, tentando desenhar as nuvens vistas pela janela. Ricardo observava as filhas, satisfeito por vê-las tão felizes, mas algo o incomodava, o olhar constante de Patrícia. A comissária passava pelo corredor repetidamente e sempre que chegava perto deles, diminuía o passo e olhava com desconfiança, como se estivesse esperando por algum motivo para agir. E então, a oportunidade que ela queria apareceu. As gêmeas estavam trocando figurinhas de um álbum de viagem, conversando empolgadas. As vozes infantis estavam animadas, mas longe de serem barulhentas. Ainda assim, foi o suficiente para Patrícia decidir agir. Ela se aproximou rapidamente e, num tom seco, disse: Senhor, preciso pedir que controle o comportamento das suas filhas. A primeira classe é um ambiente de descanso para os passageiros. Ricardo ergueu os olhos lentamente, encarando a comissária. Minhas filhas estão apenas conversando, respondeu com calma. Mas estão fazendo barulho, insistiu Patrícia. As gêmeas se calaram imediatamente, trocando olhares confusos. Elas não entendiam o que tinham feito de errado. Ricardo respirou fundo. Não queria uma discussão, mas sentia que aquilo não era sobre volume. Outros passageiros adultos estavam rindo e conversando em um tom igual ou até mais alto que o das meninas, mas ninguém estava sendo repreendido. Ele olhou ao redor e percebeu que alguns passageiros também tinham notado a cena, observando de canto de olho. Minhas filhas estão apenas curtindo a viagem, como qualquer passageiro tem o direito de fazer, disse Ricardo, mantendo o tom firme.
Patrícia cruzou os braços. Se o senhor diz, mas temos regras para manter a experiência da primeira classe agradável. Ela então se afastou, mas não foi embora de verdade. Em vez disso, foi até outro comissário e cochichou algo em seu ouvido. Ricardo percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Minutos depois, um homem alto de uniforme azul se aproximou da família. Era o chefe dos comissários de bordo. Senhor, boa noite. Lamento incomodar, mas preciso dar uma conferida nos seus cartões de embarque novamente. Ricardo sentiu Jasmine apertar sua mão de leve. As meninas estavam ficando desconfortáveis. Jade olhava para o pai como se dissesse: pai, o que está acontecendo? Mas ele permaneceu sereno, pegou os cartões de embarque e entregou ao comissário. O homem analisou por um instante e percebeu imediatamente que não havia nada errado. Olhou para Patrícia, que agora parecia ligeiramente incomodada. Está tudo certo aqui, disse o chefe dos comissários. Patrícia abriu a boca para argumentar, mas percebeu que alguns passageiros estavam olhando. Ela não podia insistir sem parecer que tinha algo pessoal contra aquela família. Então, forçou um sorriso e disse: só queríamos garantir que tudo estava em ordem. Ela se afastou, mas não sem antes lançar mais um olhar para Ricardo. As gêmeas não disseram nada por alguns segundos. Então, Jasmine falou baixinho: pai, a gente fez alguma coisa errada. Ricardo olhou para as filhas e sorriu de forma tranquilizadora. Não, meu amor. Às vezes, as pessoas criam problemas onde não existem. Mas dentro dele, algo já estava decidido. Aquele comportamento não ficaria impune, e Patrícia ainda pagaria caro pelo que estava fazendo. O restante do voo foi um misto de silêncio e tensão. Jasmine e Jade, que antes estavam empolgadas com cada detalhe da viagem, agora estavam mais quietas. Elas ainda tentavam aproveitar a experiência, mas o olhar constante de Patrícia fez com que se sentissem desconfortáveis. Ricardo, por outro lado, mantinha a mesma expressão serena de sempre. Ele sabia que não adiantava discutir ou criar uma cena. A verdadeira resposta viria depois. Quando o avião pousou em Londres, os passageiros começaram a se levantar, pegando suas malas de mão e se preparando para desembarcar. Patrícia se posicionou perto da porta com um sorriso profissional no rosto. Mas por dentro ainda se perguntava como aquela família tinha conseguido aqueles assentos. Obrigada por voar conosco, dizia mecanicamente para cada passageiro que passava. Quando Ricardo e suas filhas se aproximaram, Patrícia respirou fundo e disse: espero que tenham tido um voo agradável. Havia uma pontinha de ironia em sua voz, mas Ricardo apenas sorriu. Com certeza. Foi uma experiência muito interessante. E então ele e as filhas saíram do avião sem dizer mais nada. Mas Patrícia ainda não sabia o que estava por vir. Ricardo levou as filhas até a área de retirada de bagagens, mas, antes de sair do aeroporto, parou diante de um balcão de atendimento exclusivo para clientes VIP da companhia aérea. Ele retirou do bolso uma carteira preta, abriu e pegou um cartão especial, que não era um simples cartão de passageiro. A atendente do balcão, ao ver o nome no cartão, ficou imediatamente tensa. Senhor Nogueira, disse ela, endireitando a postura. Como posso ajudá-lo? Jasmine e Jade observaram a reação da funcionária, sem entender muito bem. Elas nunca tinham visto alguém tratar o pai dessa forma. Ricardo manteve o tom calmo. Gostaria de registrar uma reclamação formal sobre um comportamento de uma de suas comissárias de bordo. A atendente olhou para o cartão novamente e engoliu seco. Claro, senhor. Isso será tratado imediatamente. Ricardo apenas assentiu e agradeceu. Pegou as malas e seguiu com as filhas para fora do aeroporto. Pai, começou Jade, ainda curiosa. Por que aquela moça ficou tão assustada quando viu seu nome? Ricardo sorriu de leve, porque algumas pessoas só respeitam os outros quando descobrem quem eles realmente são. Jasmine e Jade ainda não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas Patrícia
estava prestes a descobrir. E de uma maneira que ela jamais esqueceria. No dia seguinte, Patrícia chegou para mais um turno de trabalho, sem imaginar que aquele seria seu último dia na companhia aérea. Ela passou pelo corredor, cumprimentando alguns colegas, como fazia todas as manhãs, e seguiu para a sala dos comissários. Estava em seu momento de descanso quando foi chamada pelo rádio da empresa. Patrícia Almeida, compareça à sala da supervisão imediatamente. Ela franziu a testa. Supervisão? Era raro ser chamada lá. Normalmente, quando um funcionário ia até aquela sala, significava que algo sério estava acontecendo. Sentindo uma pontada de nervosismo, Patrícia levantou-se e seguiu pelo corredor. Ao chegar à sala, encontrou sua supervisora, Carolina Monteiro, e, para sua surpresa, um dos diretores da companhia aérea, Cristiano Vasconcelos, que raramente participava de reuniões com comissários de bordo. A atmosfera estava pesada. Carolina indicou para Patrícia se sentar. Patrícia, recebemos uma reclamação formal sobre o seu comportamento no voo de ontem. Começou a supervisora, olhando diretamente para ela. O coração de Patrícia acelerou. Reclamação? Repetiu, tentando parecer tranquila. De quem? Cristiano Vasconcelos, que estava sentado ao lado da supervisora, cruzou os braços e a encarou com um olhar sério. De Ricardo Nogueira. O rosto de Patrícia empalideceu na mesma hora. Aquele nome soava incrivelmente familiar. Ricardo Nogueira? Perguntou, tentando lembrar de onde conhecia aquele passageiro. Cristiano inclinou-se levemente para a frente. Sim, Patrícia. Ricardo Nogueira. O dono da companhia aérea para a qual você trabalha. O sangue de Patrícia gelou. Ela sentiu a respiração falhar por um segundo. Ele é o... Ela não conseguiu terminar a frase. As palavras simplesmente não saíam. Carolina. Trocou um olhar rápido com Cristiano antes de continuar. Ricardo fez uma denúncia formal contra você, relatando que seu comportamento foi inaceitável durante o voo. Ele disse que percebeu que você os tratou de forma diferente, que desconfiou da presença deles na primeira classe sem qualquer motivo real e que tentou humilhar sua família publicamente. Patrícia abriu a boca para se defender, mas a supervisora levantou a mão, interrompendo-a. Espera, antes de falar, temos mais informações. Cristiano pegou um tablet da mesa e girou a tela para mostrar para Patrícia. Você foi observada por outros passageiros. Houve relatos de que seu comportamento com a família de Ricardo foi claramente diferente do que com os outros passageiros. Patrícia sentiu o estômago revirar. Ela não tinha percebido que havia sido observada por tantas pessoas. Eu só estava tentando seguir o protocolo, tentou argumentar. Algumas pessoas falsificam bilhetes de primeira classe. Eu estava apenas garantindo que... Garantindo o quê? Interrompeu Cristiano, sua voz firme. Que um homem negro e suas filhas pequenas não poderiam pagar por aqueles assentos? A sala ficou em silêncio. Patrícia engoliu seco. Ela sabia que, independente do que dissesse, agora nada adiantaria. Carolina pegou um documento sobre a mesa. Patrícia, a empresa não tolera discriminação de nenhum tipo. Nós verificamos seu histórico e encontramos outras reclamações anteriores sobre seu comportamento com passageiros. Cristiano completou. Diante disso e... considerando que você desrespeitou diretamente o dono da companhia, sua permanência na empresa não é mais possível. Patrícia arregalou os olhos. O quê? Vocês vão me demitir por isso? Cristiano e Carolina se entreolharam. Sim, respondeu a supervisora. Efetivo imediatamente. Patrícia sentiu o chão sumir sob seus pés. Nunca havia imaginado que seu preconceito e arrogância a levariam até esse ponto. Cristiano levantou-se e abriu a porta da sala. Você tem 30 minutos para retirar suas coisas. Patrícia ficou sentada por alguns segundos, atordoada, sem acreditar no que estava acontecendo. Mas não havia o que fazer. Ela havia cometido o maior erro da sua carreira e agora estava pagando o preço. Enquanto Patrícia saía da
Sala com a mente ainda atordoada, Ricardo e suas filhas estavam aproveitando os primeiros dias em Londres. Para Jasmine e Jade, tudo era novo e fascinante. Elas tiravam fotos de cada detalhe, anotavam curiosidades em seus cadernos e absorviam a experiência com olhos brilhantes. Mas mesmo em meio à alegria da viagem, uma pergunta ainda pairava sobre elas. Naquela noite, enquanto jantavam em um pequeno restaurante próximo ao hotel, Jasmine finalmente perguntou: "Pai, por que aquela mulher fez aquilo?" "E com a gente?" Ricardo pousou os talheres, olhou para as filhas e sorriu de leve. Algumas pessoas julgam os outros pela aparência, pelo jeito que se vestem ou pelo que acham que sabem sobre elas. Jade franziu a testa. "Mas isso não é errado?" "Muito errado", Ricardo respondeu. "Mas acontece o tempo todo, e não só com a gente. Acontece com muitas pessoas." Jasmine brincava com o guardanapo sobre a mesa, pensativa. Mas se ela tivesse tratado outra pessoa assim, e essa pessoa não fosse dona da companhia aérea, ela teria sido demitida? Ricardo respirou fundo. Ele já havia pensado naquilo também. "Talvez não", disse sincero. "E é por isso que é tão importante que as pessoas denunciem quando forem tratadas de forma injusta." Jade cruzou os braços. "Então, quer dizer que se você não fosse o dono, ela teria continuado tratando as pessoas assim?" Ricardo assentiu. "Sim, mas dessa vez ela aprendeu da pior forma que não se pode julgar as pessoas sem conhecê-las." Jasmine e Jade trocaram um olhar cúmplice. "Então, você ensinou uma lição para ela?" perguntou Jade. Ricardo sorriu. "Eu espero que..." "Sim." Jasmine apoiou os cotovelos na mesa. "Mas e se ela não mudar?" Ricardo pegou um gole da sua bebida antes de responder. "Isso já não é problema nosso. A mudança vem de dentro. Se ela aprendeu algo, com o que aconteceu, ótimo. Se não aprendeu, bem, o mundo vai continuar ensinando." As meninas assentiram, ainda refletindo sobre o que o pai disse. Ricardo sabia que essa experiência as marcou, mas também sabia que, no futuro, elas lembrariam desse momento e, acima de tudo, entenderiam o valor da dignidade, do respeito e da justiça. Aquela viagem começou com uma injustiça, mas terminaria com uma lição que as meninas levariam para sempre. Os dias em Londres passaram voando. Jasmine e Jade estavam encantadas com cada museu, cada prédio histórico e até mesmo os pequenos cafés de esquina. Mas, no fundo, Ricardo sabia que a experiência do voo ainda estava presente nas mentes delas. Na última noite antes do retorno ao Brasil, enquanto organizava as malas, Ricardo recebeu uma notificação no celular. Era um e-mail de Departamento de Recursos Humanos, Companhia Aérea Nogueira. Assunto: medidas tomadas. Ele abriu a mensagem e leu atentamente. O e-mail informava que Patrícia Almeida havia sido desligada da empresa e que a companhia aérea reforçaria treinamentos de diversidade e atendimento com toda a equipe para evitar que situações como aquela voltassem a acontecer. Ricardo leu a mensagem 2 vezes, refletindo. Ele não sentia orgulho por alguém ter perdido o emprego, mas também sabia que era necessário. Algumas pessoas só aprendem quando enfrentam as consequências dos próprios atos. Jasmine percebeu que o pai estava sério e perguntou: "Pai, aconteceu alguma coisa?" Ricardo pensou por um momento e depois mostrou o celular para as filhas. "Recebi um e-mail da companhia aérea. A mulher que nos tratou mal foi demitida." As meninas trocaram um olhar surpreso. "Sério?" Jade perguntou. "Sim. E além disso, a empresa vai reforçar o treinamento dos funcionários para evitar esse tipo de comportamento com qualquer passageiro." Jasmine mordeu o lábio pensativa. "Então, se outra família passar por isso, pode ser diferente?" Ricardo assentiu. "Esse é o objetivo." Jade baixou os olhos, mexendo em sua pulseira colorida. "Será que ela ficou triste por perder o emprego?" Ricardo suspirou. "Provavelmente.
Mas às vezes, perder algo nos faz enxergar os erros que cometemos. Jasmine cruzou os braços. E ela aprendeu a lição, então foi justo. Ricardo sorriu. Sim, foi. Na manhã seguinte, ao chegarem ao aeroporto para embarcar de volta ao Brasil, algo inesperado aconteceu. Assim que Ricardo entregou os bilhetes no balcão de check-in, a funcionária olhou para ele e disse: Senhor Nogueira, em nome da companhia aérea, gostaríamos de pedir desculpas novamente pelo ocorrido no voo de ida. Jasmine e Jade arregalaram os olhos. Eles sabem quem você é agora? Sussurrou Jade. Ricardo apenas sorriu. A funcionária continuou. Como um gesto de reparação, gostaríamos de oferecer um upgrade especial para o senhor e suas filhas. O que é um upgrade? Perguntou Jasmine. Significa que teremos mais conforto na volta? Jade completou. A funcionária sorriu. Sim, um assento ainda mais confortável e um serviço ainda melhor. As meninas se entreolharam, animadas, mas Ricardo apenas balançou a cabeça. Eu agradeço a oferta, mas não é necessário. Eu só queria garantir que o respeito fosse para todos os passageiros, não apenas para mim. A atendente assentiu, compreendendo a mensagem. Jasmine e Jade sorriram. Elas não precisavam de nada especial. A maior recompensa já tinha acontecido. Elas tinham aprendido que justiça existe e que a voz delas importava. E assim, embarcaram de volta ao Brasil, sabendo que aquela viagem ficaria marcada para sempre. De volta ao Brasil, a rotina voltou ao normal. Mas a viagem para Londres nunca seria esquecida. Jasmine e Jade falavam sobre tudo o que tinham vivido para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Mostravam as fotos, os desenhos que Jade fez, os cadernos cheios de anotações que Jasmine escreveu. Mas, acima de tudo, a lição que aprenderam naquele avião ficou para sempre marcada em suas mentes. Certa noite, enquanto Ricardo lia um livro no sofá, Jade apareceu na sala segurando um envelope. Pai, tenho uma carta para você. Ricardo pegou o envelope e viu o remetente. Seus olhos se estreitaram ao ler o nome. Patrícia Almeida. Jasmine e Jade sentaram ao lado dele, curiosas. Ricardo abriu o envelope lentamente e começou a ler. Senhor Nogueira, escrevo esta carta porque preciso dizer algo que talvez nunca tenha dito antes. Me arrependo do que fiz. No dia do voo, eu acreditei que estava apenas fazendo meu trabalho. Mas depois do que aconteceu, fui forçada a olhar para minhas atitudes de um jeito que nunca fiz. Antes, quando fui demitida, minha primeira reação foi raiva. Achei que aquilo era injusto, que eu não tinha feito nada errado. Mas depois comecei a pensar em todas as vezes em que julguei um passageiro pela aparência, sem perceber. Fui ensinada desde criança a enxergar o mundo de um jeito, mas agora vejo que esse jeito estava errado. Eu entendo que nada do que eu disser muda o que aconteceu, mas quero que o senhor saiba que estou tentando mudar. Espero que um dia possa me perdoar. Atenciosamente, Patrícia Almeida. Ricardo terminou a leitura e ficou em silêncio por um momento. Jasmine foi a primeira a falar. Você acha que ela está falando a verdade? Ricardo dobrou a carta, cuidadosamente, e olhou para as filhas. Não sei, disse. Mas o importante não é o que eu acho, e sim o que ela faz daqui para frente. Jade inclinou a cabeça. Você vai responder? Ricardo sorriu, de leve. Não preciso. Algumas respostas a gente dá com ações, não com palavras. Jasmine e Jade se entreolharam. Elas sabiam que essa experiência tinha mudado muita coisa. Mudou Patrícia, mudou a empresa, mas, acima de tudo, mudou a forma como elas enxergavam o mundo. Porque agora sabiam que quando você enfrenta uma injustiça, o silêncio nunca é a melhor escolha. E essa foi a maior lição que poderiam ter aprendido. E você? Já passou por uma situação de preconceito ou injustiça? Como você reagiu? Conte nos comentários. Se gostou dessa história e quer mais como essa, se inscreva no canal e ative as notificações. Tem muita coisa incrível vindo por aí.